Dá pra desejar aquilo que já se tem? A Makima ela vai responder que sim, mas eu digo que não. Mas também sim. Eu vou falar sobre o 5º episódio da primeira temporada de Chainsaw Man. Avisos de sempre porque tem uma audiência rotativa, né? Eu não leio o mangá e muita gente que acompanha esse vídeo também resolveu não ler. Então se você for comentar, coloca spoilers lá em cima, tá? O mangá, ele é ignorado aqui para que atenda melhor a minha experiência de construção da reflexão em cima do anime, episódio a episódio. Então eu acho que ler o mangá vai antecipar, eu vou ficar apenas referenciando como foi lá e como foi aqui. Peço também que se inscreva nesse canal e, se possível, deixa aquele like. Pra ti o like é muito simples, mas pra mim conta demais. E agora vamos lá ao que interessa. O episódio começa com Denji atingindo o seu objetivo, apalpar seios, 3 vezes no caso, porém o resultado aparentemente não saiu como ele imaginava. Ele fica pensativo, tentando entender o que aconteceu e como não era aquilo que ele pensava. É tanto que ele fala isso pra Makima, que tão logo acende um sinal vermelho e pensa que tem que mudar a sua abordagem, porque se ele já conquistou aquilo que ela prendia ele, né? E agora? Como é que faz? E é aqui que entra a pergunta. É possível desejar aquilo que já se tem? De fato, acredito que não. O que se tem você apenas valoriza, mas o desejo é sobre aquilo que não se tem. Sempre. O desejo é sempre para fora, é sempre uma projeção daquilo que está para além. Abre aspas. Esse feliz desejo de abraçar-te, pois que tão longe tu de mim estás, faz com que te imagine em toda parte. Visão, trazendo-me ventura e paz. Isso é Mário de Andrade, tá? Eu trago a poesia para nos ajudar a refletir. Aqui o eu lírico escrito por Mário de Andrade deseja abraçar alguém. Ele deseja porque essa pessoa está longe e, ao desejar, ele começa a perceber essa pessoa em todo lugar. Porque o desejo ele preenche, o desejo ele cria também, dentre outras coisas, propósito. Então eu posso dizer que quando essa pessoa abraçar outra, ela não vai mais imaginá-la por todo lugar. E em seguida, caso não venham outros sentimentos, outra elaboração de desejos, vai ficar apenas o temido vazio. Ciente disso, ao saber que Denji conquistou o que queria, sem nem saber direito por que queria, a Makima tenta mudar a percepção do rapaz. Do que adianta desejar se você não sabe o porquê? É a história do cachorro correndo atrás do carro, né? O carro para, o cachorro tem lá o carro a seu dispor, ele não sabe o que fazer, ele não vai nem dirigir o carro, nem morder o carro, nem engolir o carro, nem comer o carro, não sabe o que fazer. Makima coloca então outro sentimento na cabeça dele, do Denji, que é desejar a partir dos motivos corretos. Manipuladora, ela usa o mesmo objetivo inicial do rapaz, mas ela coloca uma aspiração sexual em forma de sentimento, em vez de sentido carnal, que era o que ele antes perseguia. Sexo se faz com a cabeça também, a cabeça que tá em cima do pescoço, tá? No caso, se faz com respiração, se faz com sentimento. Então, Makima, ela vende a ideia da ternura em cima da ideia inicial que Denji tinha sobre apalpar seios. A Makima, ela precisa controlá-lo e há uma certa preocupação em seu rosto no exato momento que ela fica sabendo o que ele fez e que tá afligindo ele, que tá tirando o foco dele. O foco dele no quê? No que ela quer. Porque o foco dele é ela quem decide. Então ela sai do campo mais fechado, o campo mais turrão do é isso e aquilo, e passa para o campo da sensualidade. Ou seja, existe um beijo e existe a degustação de um beijo. É diferente. Vejo-te em sonho, sonho de beijar-te. Vejo-te sombra, vou correndo atrás. Vejo-te nua, ó branco lírio de arte, corando-me a existência de um rapaz. Mário de Andrade continua nos fazendo pensar como o desejo causa perseguição. Não no sentido stalker, né? Mas no sentido de objetivo. É imprescindível para Makima manter a chama do Denji acesa, mas agora ela troca o tátil por tesão. Ela expõe, por exemplo, zonas erógenas, como a orelha, e dá ao rapaz um micro sentimento de prazer e poder, pois ela insere dentro dela parte daquele rapaz, o dedão. Mais do que isso, ela dá o sentimento de dor e prazer, que para muita gente andam próximas. E de dor, o Denji ele entende muito bem. Então, se ela conseguir associar os dois sentimentos, bingo, ela terá aquele cara no seu mais alto nível, agora caçando um novo demônio e
a partir de um novo propósito. Fazer o tal do pedido pra ela. Mas que pedido é esse? Ora, o pedido ela já entregou. Ele é que não consegue degustar, porque pra ele apenas os fins existem, não os meios. O demônio da arma, inclusive, é um demônio providencial para esse assunto relativo ao íntimo sexual. Armas de fogo são extensões do corpo a partir daquilo que não se pode ter. É um poder. A arma de fogo é um poder. Geralmente, armas de fogo vêm registrar um sentimento de masculinidade avantajada. Se é que você me entende. O cano é fálico. O dedo ativa gatilhos que, por sua vez, projetam algo para atingir outra pessoa. Só que no caso da arma, morte. No caso do sexo, prazer. Se por modos não é de bom grado andar com o órgão sexual à amostra, ou por modos, ou porque não é lá essas coisas todas também, é bom dizer, armas e outros objetos de consumo soam como uma projeção de grandeza ou de poder. Grandeza e poder do seu íntimo. Soa como uma tentativa de se mostrar que é, sem necessariamente ser. O sentimento correto para com as armas deve ser medo. Afinal, o que sai dali não dá prazer aos dois lados. Dá prazer apenas a um desses lados. E olhe lá, pro outro lado da morte. Por isso talvez seja um demônio complexo, mas em termos de alegoria, perfeito pro campo que o Denji está entrando. O campo do prazer de fato. O campo do prazer carnal. Aquilo que realmente vai precisar do seu corpo e não só das suas mãos. Isso, obviamente, eu tô trazendo o demônio para um outro nível de conversa. Não pro que o óbvio que o episódio colocou. Porque pelo óbvio, você já tem o episódio. Muita gente comenta. PH comentou isso tentando exagerar, né, na interpretação e esqueceu de comentar coisas óbvias. O óbvio você já tem. Eu tô aqui pelo não óbvio. Mas voltando, tá? Voltando a olhar do ponto de vista da Makima. Ao mostrar que ela se importa com o sentimento, ela entrega ao jovem o conceito de cumplicidade. Ao sentar em cima dele, numa região bem sui generis, né? E aproximar o seu lábio ao lábio daquele rapaz, ela faz o Denji disparar o coração e sentir o que ele não sentiu ao apalpar a Power. Uma Power que se satisfez, aparentemente. Não sei se vocês concordam, mas que eu acho que se satisfez. E que ela também não precisa falar sobre isso, que também não convém. Então a Makina volta a controlar o Denji. A cena é perfeita, ela está em cima dele, mandando nele, dominando ele, sendo ativa na troca sexual, isso importa bastante. Aqui, o Denji, tá dentro do reflexo do olho dela e ela tá dentro do reflexo do olho dele, mostrando uma conexão para além da pele, para além do toque, mostrando uma conexão mental e íntima, o que o Denji, ele ainda não teve até agora. A Makima o controla novamente ao mostrar que existe muito mais para descobrir, mas antes há um novo obstáculo. E dizem que a paixão é cada vez maior a depender dos obstáculos que são colocados. O plano é perfeito, porque a Makima está sentada numa cadeira, de perna cruzada, dominando a situação e mandando mais uma vez naquele lacaio, como quem diz: eu consegui mais uma vez colocar a coleira. A coleira voltou para o pescoço de origem. O pescoço de origem agora vai amar essa coleira. Esse episódio do Chainsaw Man, eu acho que é muito esperto, porque ele é bobo do ponto de vista de um rapaz sendo mais uma vez controlado a partir dos seus impulsos, mostrando como é fácil fazer isso, né? O que me leva também ao que eu já falei em vídeos anteriores, de ter muito cuidado com o que você deseja e como você expõe esses desejos. Mas ele também é muito esperto, como eu estava dizendo, ao demonstrar um pedaço importante da história, ou seja, tudo é movido por desejo e quem não o tem precisa ter muito cuidado, precisa ter muita atenção, pois alguém pode colocar na sua cabeça o seu próprio desejo e aí você não vai viver a sua vida e sim a vida do outro. O Denji não é que ele quer matar o demônio da arma, não. Ele quer resolver o problema da Makima. Mas ele não deveria resolver os seus problemas? Não é pra isso que a gente vive? Pra viver a nossa vida e não a vida do outro? O Aki, por exemplo, né? Ele é movido por um princípio muito básico, que é o desejo de vingança. E aí isso eu me pergunto, quando ele atingir, ou seja, quando ele concluir a sua vingança, o que acontecerá? Quando se realizar algo, o que esse algo se torna? Eu não vou responder, eu vou deixar contigo e eu tô atento aos comentários para ver o que é que vocês falam. Ah, vocês querem saber sobre o final do poema, né? Da poesia. Vamos lá, abre aspas. Sinto-me alegrias de quem pede e alcança, e a enganadora força de, em verdade, ter-te longe de mim, juntinho a mim. Olha só, a enganadora força de, mesmo longe de mim, te ter junto a mim. Desejo é ter sem ter. É o sentimento do que poderia ser, mas não é. Ou ainda não é, ou nunca será. Para quem tá longe desse poema, ou seja, o eu lírico, né, que tá lá do outro lado, mais vale talvez o desejo do seu amado ou da sua amada, uma vez que, caso realizado, será apenas um abraço e nada mais. Desejos realizados não são mais desejos. O que eles são agora?
e sem desejo, pra onde é que tu vai?